louvor e palavra. Então nós vamos permanecer, só que nós vamos dar um período a mais aí para a oração desse mês de agosto, e no mês de setembro voltaremos então a um período normal. Pastor, tem que ficar de joelho para orar? Fica da maneira que você achar por bem, de joelho, sentado, de pé. O importante é orar, o importante é falar com Deus constantemente, e na hora da reunião dos santos nós falamos um pouco mais em união, com a igreja. Tenho certeza que Deus há de fazer grandes prodígios e milagres no meio do seu povo. Glórias a Deus. Queridos, abra por gentileza a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Nós lemos hoje o capítulo de número 22, onde nós, permitindo Deus, estaremos fazendo o encerramento desse glorioso livro. Esse livro tão importante, que dentro da leitura do capítulo 22, nós vimos aqui bastante ênfase naquela passagem que diz: bem-aventurado é aquele que guarda a palavra deste livro. E ele fala um pouquinho mais forte ainda, quando fala que aquele que tirar algo desse livro, e chegará sobre a sua tenda todas as maldições descritas aqui. Então não pode tirar nem acrescentar. Quando se diz isso, não está dizendo da Bíblia inteira, tá? Tem alguns pregadores que usam a dizer que aqui não pode tirar e nem acrescentar nada da Bíblia inteira. Isso é um fato? Sim, com certeza, não pode tirar e nem acrescentar. Mas no caso aqui específico, está falando do livro do Apocalipse. Tá? O livro do Apocalipse está redundantemente apontando para a sua infalibilidade. O livro do Apocalipse, ele é infalível também. O que erra-se é as nossas interpretações dentro desse livro, mas o livro em si, ele é claro, apontando as grandezas da criação, apontando as grandezas do juízo de Deus. E na semana passada nós falamos sobre os últimos ais. Nós falamos sobre a queda de Babilônia, a queda e o triunfo do Cordeiro. Falamos sobre a volta de Jesus. Quem não veio semana passada, perdeu então a chegada de Jesus sobre a terra. Viu e aprendeu como foi que a igreja se submeteu à volta de Jesus e à inércia dos santos, porque a Bíblia nos ensinou que o próprio Jesus tomou por juízo. Ele mesmo desceu, pisou no lagar, guerreou, as suas vestes foram salpicadas de sangue, o sangue da guerra foi até freio de cavalo, quase 1,5 metro de sangue. Lógico que é uma questão simbólica, mostrando que Jesus batalhou a nossa guerra e pôs a juízo aqueles que se levantaram contra a igreja, contra os remanescentes e contra o Israel de Deus, porque o Israel de Deus é um povo peculiar de Deus. Nós, como igreja, fazemos parte daquele rebanho ao qual Jesus disse: eu tenho outro rebanho, os meus me rejeitaram, mas eu tenho outro rebanho que ouvirão a minha palavra. Nós somos esse rebanho que ouvimos a palavra do Senhor e aceitamos, não por vontade própria, mas aceitamos pela indução do Espírito Santo. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa intelectualidade dada por Deus, reconhecemos Cristo como nosso Salvador, e hoje estamos aqui porque nós o servimos de mente saudável, de coração contrito e de dependência, porque o Senhor Jesus nos convenceu de que nós sem Ele éramos ovelhas sem pastos, sem rebanho, sem aprisco. Mas em Cristo, hoje nós somos uma ovelha que estamos sendo pastoreados, temos uma boa alimentação, porque o nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, tem nos colocado dentro desse celeiro e nos colocado a sua palavra como alimento, e nós estamos sendo livres de bombardeios de heresias. Irmãos, entenda uma coisa: um pastor que confia na unção da sua interpretação, ele está falido. Um pastor que confia na unção da sua interpretação acerca das Escrituras, ele está falido. Ele está fardado a pregar aquilo que ele acha que é bom para a igreja.
Um pastor que não confia nas Escrituras, ele está fadado a pregar aquilo que ele acha que é bom para a igreja. Mas um pastor que é temeroso, que reconhece o seu coração mau, o seu coração corrupto, ele não defende a sua unção, mas ele expõe a palavra do Senhor, porque ele sabe que a palavra que é do Senhor, ela não contém erros, ela não contém variação e nem é tendenciosa às vaidades do homem. Ela é tendenciosa sim à vontade do Pai, e ela está pouco se lixando para os nossos pecados. A palavra do Senhor, ela é precisa e cirúrgica, ela vai aonde está sendo necessário tocar. A palavra do Senhor é uma espada que penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir qual é a intenção do coração. Então o pastor que fala que você precisa ter mais unção do que confiar na exposição da palavra, para mim não serve para ser pastor. Para mim serve muito mais um irmão que chega aqui e lê gaguejando a palavra do Senhor, do que um pastor metido, cheio de unção, ficar vomitando aquilo que ele acha que é certo. Tá? Então eu sou muito mais expondo a palavra, trazendo a verdade de Cristo sobre você, do que propriamente a minha palavra, porque enganoso é o coração do homem. Se eu falar segundo aquilo que eu vejo a necessidade da igreja, eu posso machucar e bater aonde não tenho que bater. Mas quando eu exponho a palavra por si só sara, cura, liberta, traz vida e vida com abundância. Porque quem cuida da igreja é esse pastor que nós servimos. É esse. Se esse alimento não estiver sendo saudável para a igreja, então o problema não está na palavra, está na igreja. Se não está produzindo fruto a exposição da palavra, o problema não está na palavra, o problema está em nós, porque a palavra ela é infalível. E como disse aqui a Escritura Sacra, se tirar alguma coisa daqui, maldição sobre ele, e se acrescentar alguma coisa aqui, maldição sobre ele. Então, meu irmão, minha irmã, eu prefiro estar com os dois pés calçados na preparação do Evangelho e expor as Sagradas Escrituras e confiar que o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite é poderoso para te libertar, para te fortalecer, para te dar uma mente sã, para te fazer caminhar, para fazer você se convencer do seu pecado, porque não é a minha unção que faz você convencer do teu pecado, não. A minha unção pode te jogar mais para baixo, mas a unção do Espírito que está exposta dentro das Sagradas Letras te dá vida e vida em abundância. Sendo assim, feitas essas considerações dentro desse livro que nós estamos mergulhados, nós chegamos no capítulo de número 19, porque quem destruiu o anticristo e o falso profeta não foi a unção do pastor, mas foi o próprio Cristo. E a partir do capítulo de número 19, a partir do verso 11, a Bíblia vai nos informar que Cristo desce e que ele começa a batalhar, e dentro dessa batalha, lá no finalzinho, no verso de número 20, vai estar escrito assim: e a besta foi presa, com ele o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estas foram lançadas vivos, no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos à espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. O que o texto está querendo nos dizer? Que quem guerreou para juízo foi o próprio Cristo. Porque agora Cristo veio montado no cavalo, com uma espada que saía da sua boca. Nós sabemos que a espada, quando está se dizendo espada dentro da palavra do Senhor, está se referindo à sua própria verdade descrita, porque a Bíblia, a palavra, as Escrituras, é a espada do Espírito. Jesus disse: eu não vos julgo, porque a própria palavra fará isso. Quem julga o homem não é o próprio Cristo, mas é a própria palavra que já está aqui para isso. A Bíblia nos dá a diretriz do que devemos ou não devemos fazer. Se sairmos dela,
ou é por ignorância, ou por arrogância, ou por negligência. Os 3 pontos. Ignorância, porque não aprendi. Arrogância, aprendi, mas não quero fazer. Negligência, não dei atenção. Certo? Arrogância, eu sei, mas não faço. Ignorância, não aprendi. Negligência, sei, mas não presto atenção e não dou atenção. Isso é negligência. Exemplo, as 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Que Jesus contou? 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 tinham azeite, as 5 estavam com lamparinas acesas, porém as negligentes deixou faltar o azeite. Elas foram até as prudentes e falaram: dê-nos azeite. O que as prudentes disse? Não, vai lá e compra. Opa, mas pera lá, a Bíblia não fala de graça dai, de graça receber, ou de graça receber, de graça dai? Por que as 10 virgens prudentes não fizeram isso? Você parou para pensar nisso? As 10 virgens ganharam azeite, do mesmo jeito que as 10 loucas ganharam azeite. Só que as 10 loucas perderam o seu azeite. Só que as 10 virgens tinham azeite sobrando. Só que quando as loucas, as imprudentes, chegaram nas 10 virgens prudentes e falou: me dê o azeite, se elas receberam de graça, elas poderiam ter dado de graça, mas elas não deram. Por que não deram? Porque a clara e evidência aqui dentro do texto é: só vai ser pego de surpresa quem não estiver atento, quem for negligente. E eu não tenho que dar nada para quem é negligente, porque a mesma oportunidade que eu estou tendo, as loucas também estão tendo. Você entendeu? Deu para encaixar aqui? A mesma oportunidade que vocês estão tendo de aprender a palavra de Deus de quarta-feira, Monte Alto inteira se dizendo cristã, também está tendo. Mas uma parte vem e a outra parte não vem. Vai chegar um momento que aquelas que não vêm vão querer pegar o azeite daquelas que vêm. Só que vai chegar um momento que vocês que têm vai falar: opa, eu não posso dar aquilo que eu tenho porque isso é meu, vai me faltar. Sabe o que você tem que fazer? Vai lá e aprenda também. É isso que o texto está nos ensinando. O que vai mandar as 10 loucas para fora da salvação? É a oportunidade? Não. Sabe o que é? A negligência. Simplesmente negligência. Se você sabe fazer o bem e não faz, negligência. Se você tem um culto de quarta-feira e não vem, negligência. Se você tem um culto de domingo e não vem, negligência. Se você tem uma escola dominical de sexta-feira e não participa, negligência. Se você tem um pastor que está de coração aberto para te ensinar e você não quer aprender, negligência. Se você não tem nada disso e corre atrás para buscar, Deus te sustenta. Mas quem tem abundância e não dá valor, negligência. Então ficará de fora aquele que é negligente. Porque aquele que não aprende da palavra não pode de maneira nenhuma falar que conhece Cristo. E não vem falar para mim que é a mesma coisa aprender dentro de casa, que não é. Eu já fui autodidata, e o pai do autodidata se chama ignorância, porque tem muita informação e ao mesmo tempo não sabe explicar nada. E evangelho não é dessa maneira. Evangélico é coinonia, é unidade, é união, é junção, é comunhão do santo. Culto é de quarta-feira, é de sexta-feira. As demais são reuniões para outros fins, mas lugar de convivência entre os santos é na unidade dos santos. Então, irmãos, a negligência vai levar muita gente para o inferno, vai levar muita gente para a condenação eterna. E talvez, muitos que poderiam estar aqui e não estão, estarão agora nesse momento aqui sendo degolados pelo próprio Cristo. Estarão sendo rejeitados porque negligenciaram a palavra. Jesus, ele vai lá, ele pisa no lagar, ele fala contra o falso profeta. E deixa eu só corrigir uma coisa aqui para vocês. Olha lá o verso 16. Olha só o que está escrito no verso 16. E no vestido da sua colcha, e no vestido e na sua colcha
tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tem algumas traduções que diz assim: e sobre o manto da sua colcha está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso daqui vai mais para os jovens. Tem bastante pessoas aí que dá desculpa para poder fazer uma tatuagem em cima desse texto. Porque falam assim: ah, mas lá na Bíblia diz que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Opa, irmão, pera lá, não faz essa discrepância dentro do texto não. Então, se eu imaginar dessa maneira, que na coxa de Jesus está escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, então eu tenho que imaginar que Jesus está de sunguinha aqui. Para e pensa comigo. João está vendo Jesus de sunga, né? Porque ele está vendo na coxa de Jesus uma tatuagem. Se eu for levar por esse princípio, eu tenho que imaginar isso. Não, irmão, isso daqui nós estamos falando de uma veste sacerdotal. E sobre a orla da sua vestimenta está escrito o nome de quem é. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre o manto, na coxa, está falando de pacto, está falando de aliança, não está falando de vaidade, porque o homem interpreta o seu bel favor. Aqui, quando está falando sobre coxa, antigamente, no Antigo Testamento, lembra quando Eleazar foi buscar uma esposa para o filho de Abraão? Você lembra dessa passagem? Que Abraão falou: Eleazar, vai até a terra tal, busca uma esposa assim, assim, assim para meu filho Isaac. Só que antes de você vir, vem aqui, coloca a sua mão debaixo da minha coxa. Virilidade, desculpe o termo, pegue nos meus testículos e faça uma aliança comigo. Quando se fala em aliança do Antigo Testamento, está falando de coxa, está falando de pacto, está falando de firmeza. Jesus está mostrando aqui: eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela aliança que eu fiz com vocês está aqui, estampada. É uma efetividade. Jesus está falando: eu estou cumprindo o pacto que eu fiz com vocês. Eu sou Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que o texto está dizendo, nada além disso. Tem um monte de gente que pega texto dentro da Bíblia e deturpam ela. Pega um texto que não tem nada a ver para discernir ou para interpretar a sua própria vontade, para poder deturpar. Maldito é aquele que acrescenta algo dentro dessas letras. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aí nós vamos ver lá no verso 20 e verso 21, que quem estreou o lago de fogo e enxofre foi a besta e o falso profeta. Uma coisa simples aqui para nós entendermos: hoje ninguém está no estado de sofrimento, tá bom? Hoje ninguém ainda está no estado de sofrimento, nem aqueles que morreram. Aqueles que morreram salvos, a Bíblia nos dá a entender, tá? A Bíblia nos dá a entender que ele sobe até o paraíso, o terceiro céu. Aquele que morre salvo sobe até o terceiro céu e ficará lá até a ressurreição. Aqueles que morrem condenados, aqueles que morrem sem a salvação, desce e fica em um lugar chamado Sheol, ou sepultamento, ou sepulcro, que fica no lugar dos mortos, conhecido como Hades também. A palavra inferno, como eu já ensinei para vocês, não é um lugar de tormento. Pastor, inferno não é lugar de tormento? Não. O inferno não é lugar de tormento. A palavra inferno, ela vem do latim, que significa sepultura. Simples, ponto. Inferno significa sepultura, lugar dos mortos, ou dormitório, aonde estão aqueles que dormem. O corpo morreu, a Bíblia dá um eufemismo de sono. Há entre vós, lembra que Paulo fala acerca da Santa Ceia? Tenho, porém, contra vocês, que vocês se ajuntarem não para o bem, mas para o mal, porque entre vocês tem dissensões, contenda e tudo mais, tal. Por isso que entre vocês há muitos enfermos e muitos que dormem. Está simbolizando o quê? A morte.
A morte tanto física quanto espiritual. Então, aquele que está morto é um eufemismo da Bíblia para aqueles que dormem. Inferno não é lugar de sofrimento ainda. Mesmo que já tenha aquele que está condenado, ainda não é lugar de sofrimento. Pastor, tem como provar isso? Claro que tem. Simples, simples, simples. Segura aí que eu vou te mostrar o texto que fala isso. Então, aqueles que foram que não morreram salvos, fica preso ainda no Hades, no Sheol. E aqueles que morreram salvos vão para o paraíso. Dentro desse princípio, quem estreou então o lago de fogo? O anticristo e o falso profeta, como está escrito aqui no Apocalipse 19, verso 20. O anticristo e o falso profeta estreiam então o lugar que haverá ranger de dentes, que haverá o fogo que nunca se apaga e o tormento eterno e a ausência da presença do Senhor por toda a eternidade. Então quem vai estrear a condenação eterna é o besta e o falso profeta. Detalhe, eles foram lançados vivos lá. Você não leu aí na tua Bíblia? Você não leu lá que eles serão lançados vivos? Então é eles que vão estrear. Ainda existe tudo uma inércia entre nós. Existe ainda aqueles que estão no paraíso, esperando a ressurreição para a vida eterna, e existe aqueles que estão no Hades, esperando a ressurreição para a condenação eterna. Depois disso daí, que Jesus veio, pegou a besta, o falso profeta, e inaugurou então o lago de fogo, Jesus, a partir do capítulo de número 20, vai falar assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha uma chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos lá. Jesus lançou o falso profeta, o anticristo, inaugurou então o lago de fogo, porque a palavra ali é tártaro, é lugar de tormento. O lago de fogo é lugar de tormento. Depois que inaugurou então o lago de fogo, eu e você já estamos com o nosso corpo glorificado, porque já ressuscitamos. Aqueles que morreram condenados não ressuscitaram. Eles estão ainda parados, preparados para quê? Para o juízo final. Só que antes do juízo final, Jesus vai inaugurar o milênio. Lembra do milênio? Jesus vai inaugurar o milênio. O milênio é o quê? É o reinado de Cristo. Satanás, que é o nosso inimigo que está solto hoje, armando vaciladas e tudo mais, será preso. Jesus vai pegar Satanás, como nós acabamos de ler, vai pegar Satanás e vai lançar ele num abismo. A pergunta é: o que é o abismo? Porque notem comigo uma coisa. Vocês lembram daquela passagem que Jesus chega no sepulcro e ali tinha um endemoniado? Quando Jesus pergunta para ele, ele fala assim: qual é o seu nome? Ele responde como? Legião. Aí Jesus foi o que? Exorcizar aquela pessoa. Lembra dele? Do endemoniado da Gadareno? O que os demônios falaram para ele? Por que nos atormenta antes da hora? Permita-nos que nós entremos naqueles portos, mas não nos mande para o abismo. Vocês lembram dessa passagem que Jesus falou? A pergunta é: o que é que tem no abismo que faz seres espirituais não quererem ir para lá? Para e pensa comigo. Olha que interessante isso. Existem diversas interpretações em cima disso. Só que a que eu mais gosto é que o abismo é um lugar de inércia para lugar nenhum. É um lugar totalmente ausente. É um lugar totalmente inexcusável, se assim formos colocar uma palavra mais difícil.
um lugar totalmente inabitável, porque o abismo é um lugar que não tem fim, espiritualmente interpretando, porque o abismo é um lugar de muita profundeza. Só que nesse sentido, o abismo ele tem um lugar intransponível, porque lembra daquela parábola que Jesus estava contando sobre o Lázaro e o rico? O Lázaro estava no seio de Abraão e do outro lado estava o rico, e entre eles o rico falou o quê? Que existe um grande abismo. Esse abismo é um lugar intransponível, aonde não existe nada. É um lugar de inércia, um lugar incompreensível, um lugar que faz um ser espiritual não querer estar. E Jesus vai pegar a besta agora, que é o falso, a besta, que é o dragão, que é a serpente, que é o diabo, e não vai lançar ele no lago de fogo, mas vai lançar no abismo. É como se Jesus fizesse assim, ó. Imagine que isso daqui é o Satanás. Esse daqui é o abismo, e vocês é a humanidade. Jesus agora vai falar assim, ó, agora os seres humanos vai ter 1000 anos de paz, vai ter 1000 anos sem influência do Satanás. O que ele vai fazer? Ele vai pegar Satanás, tirar do nosso meio, vai pegar ele e vai lançar ele no abismo. Jogou ele no abismo, fica aí por 1000 anos, porque a minha palavra vai te sustentar preso aí. Porque lembra do selo? O selo é a palavra, está falado, acabou, vai ficar aí. Enquanto nós, junto com os remanescentes e aqueles que não negaram o nome de Cristo, nem aceitaram o sistema babilônico, vamos reinar agora por 1000 anos de paz. 1000 anos sem influência de Satanás, 1000 anos sem pecado, 1000 anos com uma liderança ou monárquica ou de alguma outra natureza. Nós vamos viver o fato de 1000 anos podermos gozar de não assassinato. A Bíblia chega a dizer lá em Isaías que aquele que morrer de 100 anos vai morrer como se fosse criança, porque haverá longevidade de vida, haverá então harmonia dentro da natureza, haverá uma harmonia de plena paz dentro da terra, e o Satanás preso lá. Ele não foi lançado no lago de fogo. Por quê? Nós lemos aqui: importa que depois dos 1000 anos seja necessário que ele seja solto. Eu queria muito falar sobre o milênio para vocês, mostrar que dentro do milênio haverá morte, haverá casamento, haverá nascimento, haverá contenda, porque nem toda contenda entre os irmãos é influência do Satanás. Eva pecou sem ter o pecado, entendeu? Nós pecamos porque ingerimos o pecado, e nós estamos contaminados por causa do pecado de Adão, por isso que nós já nascemos pecadores. Mas Eva pecou sem ter pecado. Dentro do milênio vai ter pecado? Não, mas vai ter a ação humana, a intelectualidade humana, às vezes a discordância humana. Eu discordar de alguém não quer dizer que eu esteja influenciado pelo maligno, porque principalmente no meio evangélico, ainda mais se for líder. Se eu não concordar com o líder já vai julgar que aquela pessoa está endemoniada. Vai catar pipoca, senhor. Não é assim que funciona. Às vezes eu tenho direito de discordar de algumas coisas, eu sou gente, e nem por isso eu estou influenciado pelo capeta. Eu tenho racionalidade, eu posso discordar do meu irmão sem estar influenciado pela minha própria natureza. Então nós vamos ver que vai ter algumas coisas, mas um dia mais para frente eu entro dentro do milênio, porque nosso período já está escasso. Ponto, acaba os 1000 anos de paz, os 1000 anos de gozo e alegria. Aí a Bíblia fala, nos orienta, que Satanás será solto. Aí, meus irmãos, olha só o verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como areia do mar, para os juntar-se em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou.
e o diabo e os que enganavam foram lançados no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha só como que é a sagacidade e como que o homem é corruptível. Vai ter 1000 anos de paz, 1000 anos como Éden, 1000 anos de harmonia, 1000 anos de alegria. Mas quando Satanás sair, ele vai mostrar a sua real natureza. O homem é falho, o homem tem a tendência para o mal, o homem tem a tendência para o seu ego, e o Satanás vai enganar a muitos, não é poucos não, é a muitos, só que vai ser por um curto período. Não sabemos se esse curto período é 2, 3 mil anos, não sabemos, não existe um período para isso, só sei que haverá uma longevidade ainda de dias, mas o fato é que ele vai, e ele saiu e enganou a muitos. Só que de repente Deus fala: basta, chega, agora vamos então partir para o juízo final. A Bíblia nos orientou aqui que fogo desceu do céu, pegou o Satanás, e não só o Satanás, todos aqueles que foram com ele. Você viu? Porque ele saiu e enganou a muitos. Deus não poupou aqueles que foram enganados. Deus pegou aqueles que foram enganados. Por que serão enganados? Por negligência, por arrogância ou por ignorância. Ou aqui no caso, eu acho que não vai ser mais por ignorância, porque o reino vai ser perfeito. Todos vão saber o que é Deus, todos vão saber o que é Cristo, porque Cristo habitará no meio dele. É Cristo que será o rei desse governo, é Cristo que vai dominar todas as coisas. Então serão lançados para a condenação eterna pela arrogância e pela negligência. Serão seduzidos e serão lançados no lago de fogo. Aí a partir do verso 11 diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que haviam, e nele haviam, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o juízo final. Aqui não é para a igreja. Eu e você já temos o corpo glorificado nesse momento. Você viu aqui que foi aberto e foi julgado pelas obras, porque o ímpio vai ser julgado pelas obras dele. Lembra que eu falei semana retrasada que aquele que planta o mal e colhe o mal aqui nessa terra está no luto, mas aquele que planta o mal e vive como se nada estivesse acontecendo e morre com o mal, terá a colheita lá na eternidade. É aqui que vai ser aberto aquele livro que vai mostrar tudo o que ele fez: o estupro, o assassinato, o genocídio, a blasfêmia, a maldade. Tudo aqui será condenação, será derramado nesse momento sobre os filhos da desobediência. Olha a importância, irmão, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, olha a importância de confessar Jesus com os lábios e com o batismo. Porque se eu confessar com os lábios, na minha negligência, se eu confessar Jesus com os lábios agora, e Cristo voltar, e não der tempo de eu me batizar, de fazer a minha confissão pública de fé, eu sendo na minha negligência, na minha ignorância, eu estou salvo. Mas se faz anos que eu estou na igreja, faz anos que eu conheço Cristo, eu só confessei Ele de lábios, mas eu não confessei publicamente, irmãos, isso pode ser negligência, e o seu nome pode não estar no livro da vida, por causa da negligência. Porque aqueles que não foram achados nome escrito no livro da vida, estarão agora aqui,
no juízo final, sendo galardoado não por bênçãos, mas sim por condenação. Olha a importância de pregarmos sobre a confissão pública de fé. Receber Cristo não está simplesmente pela fala, mas está pela vida. E uma pessoa que já crê e já confessou publicamente com os lábios que Jesus é o seu Senhor, ele não vê a hora de mergulhar e confessar publicamente pelas águas do batismo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Simples assim, sem tirar e nem pôr. É as Escrituras que nos está nos ensinando assim. Aí, voltamos agora para o inferno. Você lembra que eu falei que o inferno não é lugar de tormento? Você viu onde que eu provei que a Bíblia provou aonde que o inferno não é lugar de tormento? Olha lá o verso de número 13. E o mar e os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram seus mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Opa, então o inferno, meu irmão, o inferno, ele é um agente. O inferno é um lugar que é usado para a glória de Deus. O inferno é um lugar para esse momento. O tormento não está no inferno, porque até o inferno será lançado no lugar de tormento. Tudo aquilo que vai ser desnecessário para o novo céu e para a nova terra será lançado para a condenação e destruição eterna. Porque no novo céu e na nova terra não vai haver mais morte. No novo céu e na nova terra não precisará mais o inferno para conter os pecadores. No novo céu e na nova terra não necessitará mais do paraíso para conter os salvos. Por quê? Porque os salvos habitarão novo céu e nova terra, e os condenados serão destruídos e sofrerão por toda a eternidade no lago de fogo. Deu para entender? Compreenderam até aqui? Eu espero que esteja encaixando na mente de vocês. É um resumo, irmãos, do juízo final. É um resumo. É que a nossa cultura fala, morreu, foi para o inferno. Quando se diz morreu, foi para o inferno, a gente julga que aquela pessoa não morreu salva. Mas o inferno ainda não é lugar de tormento. O lugar de tormento ainda há de vir. Lembra quando, dentro dessa carta do Apocalipse, lá na segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, que Jesus fala assim: bem-aventurado é aquele que não sofre o dano da segunda morte. Vocês lembram desse texto? Bem-aventurado é aquele que não sofre o dano da segunda morte. Está justamente se referindo ao juízo final. Porque se algum de nós sofrermos o dano da segunda morte, irmãos, é para condenação eterna. É para tormento e sofrimento eterno. Mas bem-aventurados sois vós, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vos acharem fazendo assim, guardando os seus pés e guardando a coroa, para que ninguém venha tomar de ti. Bem-aventurados seremos nós, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos ter o nosso corpo glorificado, mudado e transformado, para que nós possamos entrar dentro do capítulo 21, porque o capítulo 21, meus irmãos, vai falar o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembra da semana passada que eu falei que nós estamos em um avião em queda? E que somente um idiota ficaria feliz em um avião em queda? O que é um idiota? O idiota, aprenda isso. O idiota não é aquele que é uma ofensa, não é no sentido de ofensa. Na etimologia da palavra, a palavra político vem de polis, é aquele que está no meio, é aquele que trabalha em favor de. Então o político ele deveria de trabalhar em favor do próximo, diferente da palavra idiota, que vem de idios, que significa aquele que só pensa em si, ou aquele que está à beira, aquele que só vê o próprio umbigo,
aquele que só pensa nele, tá? Então o idiota é aquele que só pensa nele, só pensa na causa dele. Então uma pessoa idiota vai ver esse mundo e vai ver Cristo só para o benefício próprio, só para as suas boas consequências, porque o idiota, ele não pensa nas coisas futuras, ele não pensa no porvir, ele não pensa que estar em Cristo não é ter tudo nessa terra, mas que estar em Cristo é ser livre dessa condenação eterna e viver sim esse novo céu e essa nova terra, porque esse momento que estamos vivendo se desfará. O versículo 11 diz o seguinte: que o céu e o mar e a terra não existirão mais. O versículo 1 do capítulo 21 disse que a primeira terra se passou, que o mar não existe. O que está falando? Que tudo isso que nós estamos vendo não existirá mais. Por quê? Porque agora haverá um novo céu, uma nova terra, e quem habitará naquele novo céu, naquela nova terra, será a igreja do Senhor juntamente com Cristo. Porque o novo céu e a nova terra é um lugar glorificado. Se você ler ali a Nova Jerusalém, tudo ali que vai vir adormentada, que vai vir adornada, que vai vir com ruas de ouro, que vai vir com muro de jaspe, todas essas enfatização que está dando, está mostrando a grandeza da realeza e da glória daquele lugar, porque ali não habitará mais o pecado, não haverá mais o engano, e nós, com esse corpo limitado, que nós não conseguimos nem visitar, eu mesmo tenho um sonho de visitar as cataratas do Niágara, ou a Foz do Iguaçu, eu tenho um sonho de ir naquele lugar, mas com esse corpo limitado, eu vou cansar para chegar lá e talvez eu não consiga realizar meu sonho, porque eu sou limitado a espaço, sou limitado a finança, sou limitado ao momento, eu não domino o futuro, mas nós, com o corpo glorificado, seremos a semelhança de Cristo. Cristo atravessou uma parede como se nada tivesse acontecido. Cristo, ele está lá no céu, só que a presença dele está aqui na terra ao mesmo tempo. A Bíblia fala que assim como ele é, nós o veremos e seremos, porque o arquetípico da corpo glorificado está em Cristo. Jesus, ele tem um corpo glorificado que não é limitado ao espaço, não é limitado ao tempo, não é limitado ao presente, porque agora Jesus, ele não vê simplesmente o presente, Jesus, ele vê o que? Passado, presente e futuro. Jesus não é limitado ao tempo cronos, ao qual nós chamamos, mas Jesus, ele é extraterra. Uma vez eu falei assim, que Jesus era extraterrestre, ficaram bravos comigo, mas Jesus não habita mais nessa terra, Jesus está fora dessa terra, Jesus está em uma outra esfera, em um outro ambiente. Nós somos terrenos e estamos presos a essa terra. O nosso Senhor Jesus não está preso a isso, e Ele está nos galardoando, ou nos preparando, para podermos gozar dessa nova terra, desse novo céu, dentro dessa nova cidade chamada Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro. Pastor, então quer dizer que a rua lá vai ser douradinha, bonitinha? Não coloque coisa material lá dentro, não coloque, tudo dessa terra não existirá lá. Lembra que desde o começo eu tenho falado para vocês que o livro do Apocalipse, ele é dotado de símbolos, de imagens, de algumas verdades. Quando a Bíblia fala que lá andaremos em rua de ouro, o texto está dizendo aquilo que nós supervalorizamos aqui nessa terra, porque o ouro aqui para nós é o ápice. Lógico que tem outras pedras mais preciosas do que ouro, só que as pedras mais preciosas aqui para nós serão a fortaleza daquele lugar, e aquilo que nós estimamos como lindo e belo e cheio de fortuna, nós pisaremos em cima daquilo, como nós pisamos no chão, como nós pisamos no asfalto. O ouro aqui está simbolizando a glória daquele lugar. Irmãos,
aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o servem segundo o seu propósito. Só verá essas coisas aquele que guardar a sua coroa até o fim. E depois disso, para mim encerrar o livro do Apocalipse, nós entramos dentro do capítulo 22, que ali onde nós lemos, nós vimos um rio puro, com as águas puras, clara como cristal, que procede do trono do Cordeiro. Ali está simbolizando a vida, está simbolizando que nós estaremos dentro. Essa árvore, ela pega de um lado para o outro, mostrando a totalidade, a abrangência do poder de Deus. Jesus estará plenamente em nós. Olha lá em 2 Coríntios, que eu vou encerrar com esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número... Eita, a mão só está difícil, mas pela hora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 26. Olha só o que está escrito no verso 26. Nós acabamos de falar o que? Sobre o inferno e a morte ser lançada no lago de fogo, não é? Então olha só comigo. O inferno, irmãos, não é o nosso inimigo, tá? A morte é o nosso inimigo. A morte é a nossa inimiga, só que ela é agente de Deus. O inferno não é o nosso inimigo, mas é um agente também que tem o seu valor para o reino, para a vontade de Deus. Então o inferno é um lugar inércia. Agora a morte é um ser ativo. Ninguém sabe o momento da morte. Mas olha só o que Paulo diz. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando disser que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, estas que se exetua aquele que se sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiver sujeita, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos imaginar aqui, olha só comigo. Imagine todos, seja céu, seja criatura, seja igreja, toda a criação salva de Deus. A Bíblia fala que é como a areia do mar, que é milhares, miríades e milhares, toda aquela nuvem de igreja, de santos, diante de Cristo. Imagine, ficando agora, eu sou Jesus aqui, todo mundo, todo o universo prostrando diante de Cristo, se sujeitando diante de Cristo. Paulo está falando que tudo, quando tiver se sujeitado diante de Cristo, o mesmo Cristo virará para Deus e se sujeitará a Deus, para que Deus esteja em todos, por todo sempre. Irmãos, a Bíblia está nos garantindo que aqueles que morrerem em Cristo Jesus, que estiver sujeito em Cristo, terá a vida eterna em Deus Pai, terá a eternidade no próprio Criador. Como nós entendemos mais fácil ainda isso? Imagine Deus Pai. Imagine essa parede aqui como Deus Pai. Imagine. E essa parede aqui é um fogo. Imagine uma labareda de fogo gigante aqui. Eu pego um graveto, eu vou lá, eu pego esse graveto, eu coloco nesse fogo e tiro o fogo daquele fogo. Eu pergunto, esse fogo deixou de ser fogo? Não, é fogo também, não é? Aquele fogo deixou de ser fogo? Aquele fogo diminuiu? Não. Aquele fogo é fogo e esse fogo não é fogo? Então quer dizer que esse fogo é da mesma essência daquele fogo, não é isso? Então, se esse fogo que foi enviado para nós, chamado Cristo foi enviado, tirou do fogo, foi enviado,
ele contaminou todos nós com a bênção do fogo, que é o fogo do Pentecoste, porque o Espírito Santo simbolizado pelo fogo, ele derramou o fogo do Espírito sobre nós. Quando o Espírito que habita em nós se sujeitar a esse fogo, esse mesmo fogo se sujeitará ao Pai. Então nós seremos da mesma essência com o Criador, e não é por um dia, nem por dois, mas por toda a eternidade. Irmãos, quando nós compreendermos com sinceridade essa essência, você pode ter certeza de uma coisa: pode se levantar contenda, pode se levantar biquinho torto, pode se levantar com ciúmes, pode se levantar do jeito que for, pode fazer o mal, pode fazer o que for. Quando nós compreendemos essa verdade, não existe nada que pode nos apartar do amor de Cristo Jesus que habita dentro de nós. Porque a maior esperança da igreja, irmãos, é morrer e fazer parte dentro dessa essência. Se hoje só pela presença do Senhor nós não queremos sair da sua presença, agora imagine habitando nele por toda a eternidade. Que Deus possa nos conservar, nos guardar e nos dar então a oportunidade e o privilégio de podermos fazer parte dessa grande obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Damos aqui então por encerrado o nosso livro do Apocalipse. Damos aqui por encerrado 7 meses dentro desse glorioso livro, e nessas outras 4 semanas eu tirei ali um recesso então de 4 semanas para ouvir os meus amigos, meus irmãos, para falar também da gloriosa palavra do Senhor, e depois nós iniciaremos então o Evangelho segundo escreveu Mateus. Os irmãos, com sinceridade, quer continuar nessa mesma pegada, nessa mesmo sentido de disposição? Se sim, diga comigo amém. Amém. Se alguns irmãos não tiverem afeito, não tem problema, comunica comigo, porque de repente alguém quer algo novo, a gente pode chegar a um consenso. Eu acredito que isso é bênção, tá? Porque traz a real palavra, não que os outros cultos não tragam, pelo amor do Senhor Jesus, não é isso. É que eu acho que se nós tirarmos um período para isso, toda a igreja cresce, nós crescemos em graça, em conhecimento. Irmãos, os frutos estão aí para quem quer ver, só não vê quem é sério, né? Só não vê quem é sério. Deixa falar, deixa me cá. Eu estou pouco me lixando para isso. O que importa é os frutos. Os frutos estão sendo mostrados, e se não estiver contente, vem para o Canaã e faça parte dessa família. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Amanhã em